Gente, eu juro que eu vou falar pouco dessa vez, tá? Gente. Eu vou tentar falar pouco dessa vez, tá, gente? Também vou tentar não chorar. Há pouco tempo atrás, eu tive aula de sociologia, que por algum acaso a professora é a minha mãe. E a minha mãe falou que algumas pessoas tendem a obedecer grupos sociais. Isso significa que quando algum grupo social se reúne e define alguma pessoa como a popular, essa pessoa começa a se identificar como a popular. Vocês estão entendendo? Ela começa a se identificar como a popular. E eu fiquei, nossa, que interessante, né? Porque a gente pensa, às vezes, que isso não acontece, que essas coisas não acontecem. E eu achei, nossa, que interessante. Isso me incomodou. E aí eu cheguei no retiro e Deus começou a me lembrar o tanto que as pessoas falam sobre mim. Desde pequena, desde pequena mesmo, as pessoas me olham e me identificam como a metida. As pessoas me olham e me identificam como aquela que se acha, aquela que quer se achar. As pessoas me identificam assim. E Deus começou a lembrar isso na minha mente. E desde o início, desde antes de começar o retiro, Deus começou a me lembrar dessas coisas. E Deus começou a me falar que tem muita gente aqui que é assim. Muita gente aqui que tem grupos aqui que se reúnem e as pessoas te definem. As pessoas simplesmente te definem e você segura isso, você pega isso para você. E agora eu já tô ciente, mas eu quero falar isso para vocês, porque eu acho que Deus também tem isso para falar para vocês. Porque comigo foi assim. E aí eu tava, Deus, eu não vou falar não, porque no retiro passado eu falei e eu pensei que eu não ia falar muito, acabei falando muito, e aí as pessoas começaram a sentir, eu falei muito demais e depois eu fiquei, caramba, eu falei demais. E aí eu falei, Deus, eu não sei se eu vou falar. E aí Deus me mandou um versículo que diz bem assim: bendito seja o Senhor, dia a dia leva o nosso fardo. O nosso Deus é Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. E aí eu lembrei do fardo, né? Porque muitas vezes a gente carrega fardos. Muitas vezes as pessoas nos definem e a gente segura isso. As pessoas dizem que você é chato. As pessoas dizem do nada que você... coisas que te incomodam, eu não sei. Mas aí você segura isso. Mas todo dia nós temos que orar e entregar tudo isso a Deus, sabe? Porque às vezes as pessoas falam brincando. E a gente acaba guardando, sabe? E eu queria falar isso para vocês, porque às vezes as pessoas definem vocês, mas não são elas quem definem, não são elas quem podem definir. Quem pode te definir é Deus. Quem te dá a tua identidade é Deus. Eu quero pedir para você que você não permita que o seu eu seja definido pelos outros. Aquilo que eu aprendi na aula de sociologia foi a professora que falou. São os cientistas que aprendem. Mas a gente não vive a ciência. A gente vive o nosso Deus. A gente vive o que Deus diz. Se Deus diz para você que você é uma coisa, acredite nisso. Acredite nisso. Não se define pelo que os outros dizem de você. Porque cada um de nós temos algo especial. Cada um de nós temos. E eu creio nisso. Eu creio que eu não sou a pessoa metida. Eu creio que eu não me acho. Gente, eu já deixei de usar roupa nova porque as pessoas me definiam como metida. Às vezes minha mãe comprava roupa para mim e eu deixava de usar porque se eu passar na igreja com essa roupa, as pessoas vão me achar metida. Isso está quebrado. Isso está quebrado em nome de Jesus.